Bom dia a todos e todas. Estamos dando início a esta reunião pública convocada durante a sessão ordinária desta última segunda-feira. Sessão esta que se encontra suspensa e será retomada a partir das 13 horas desta sexta-feira. Nós solicitamos que, na manhã de hoje, a Casa alterou a sua agenda, né, que já havia um planejamento prévio, a fim de sediar esta discussão política acerca do PL 83 de 2023, referente ao piso do magistério, já que a razão, uma das razões principais da dita suspensão foi exatamente o PL 83. Se encontram, nós convocamos o chefe de gabinete, Roger Barude, que aqui se encontra, secretário municipal de administração, Cristiano Zamboni, que aqui se encontra, secretário municipal de negócios jurídicos, Vitor Freitas, que enviou mensagem informando ter consulta médica previamente agendada e informando que, em decorrência disso, indicava em seu lugar o doutor Luiz Felipe Vicente Pires, que aqui se encontra, o secretário municipal de Finanças, Everton Basílio, que aqui se encontra, o secretário municipal de Educação, Nilson Girardello, que aqui se encontra, o presidente da FUNPREV, Davi Françoso, bem como a assessoria jurídica da Fundação, que aqui se encontra, e, obviamente, como nós sempre procedemos, o convite e o apelo foi estendido à senhora prefeita municipal, Suelen Rosim, que, mais uma vez, nos mandou a mesma mensagem de ausência em decorrência de motivos de força maior. Rememorando aqui, até para nós também nos recolocarmos nas razões e nas polêmicas da tarde de ontem, que inclusive levaram à suspensão da sessão, nós tivemos, em 2022, a apresentação de um PL que estabelecia exclusivamente um abono à parte dos servidores da educação, no magistério. Esse processo foi rechaçado na medida em que nós, pelas comissões de fiscalização e controle que eu presido e de educação, presidido pela vereadora Chiara, solicitamos inúmeras informações à prefeita Suelen Rosim e, decorridos vários meses após o envio dos questionamentos, as respostas não vieram. Após isso, o PL foi retirado da sua tramitação aqui na casa pela prefeita municipal, sem que as respostas formuladas tivessem sido apresentadas às comissões. Posteriormente,
vários meses depois, novembro de 2023, e cerca de 7 reuniões e audiências públicas depois, a prefeita enviou outro PL para casa. Enviou outro PL para casa. O PL também não atendia às demandas conforme as discussões havidas nas reuniões e audiências públicas e na mobilização dos representantes da categoria. Um mês depois, o PL foi substituído por um outro PL, através do envio para casa de um projeto substitutivo. Lembrando que, com o envio de um processo de um PL em substituição, o anterior, como dito aqui ontem exaustivamente, adormece enquanto o substitutivo tramita. O processo 221, que é o PL 83, com seu substitutivo, tem como relator o vereador Edmilson Marinho, locadora. O vereador locadora, já praticamente no período de recesso, porque o envio se deu primeiro em novembro e o segundo em dezembro. Pessoal, o Fomprev e doutor Francisco, agradeço. O PL necessitava de parecer e o vereador Meira, presidente da Comissão de Justiça, nomeou relator o vereador Locadora, que solicitou o parecer da assessoria jurídica da casa. Ocorre que, em dezembro, entrava em vacância esse cargo, não é vacância o termo jurídico adequado, mas nós perdemos a assessoria jurídica da casa em decorrência das decisões a partir de uma ação direta de inconstitucionalidade. A contratação da assessoria através de um escritório jurídico, enquanto transcorre o concurso público, se deu somente agora no início de janeiro. De forma que, neste PL, que substitui o anterior, e lembrando, no anterior, a relatora fui eu, porém, com o substitutivo, aquele PL adormece, e esse, apresentado em dezembro, é o que passa a tramitar até que fim diverso seja dado ou ele seja aprovado. O parecer da assessoria jurídica da casa ainda não se encontra no processo. A assessoria jurídica, a partir da entrega, tem 15 dias para aparecer e pode ser prorrogado. Eu não sei se a mesa convocou a assessoria para acompanhar os trabalhos, hoje ou não. Pediria aí para o pessoal do apoio verificar se a assessoria jurídica se encontra na casa, para que possa estar conosco no plenário, dada a importância desta reunião pública. Destarte toda essa memoração da tramitação deste PL, que passa aí de 2 anos, nós tivemos ontem, a partir das 10h42, a entrada de 3 mensagens modificativas ao PL, que já é um PL substitutivo.
Nós também cuidamos de nos aprofundar, por iniciativa do presidente da Comissão de Justiça, o vereador Meira, no parecer exarado pela Procuradoria, divisão da Procuradoria Consultiva, o parecer exarado quando da tramitação do PL, independente do substitutivo e das mensagens, e que é um parecer que se encontra a partir das folhas 307 do processo e que contém 22 páginas, exarado pelo procurador Luiz Felipe Vicente Pires. Bem, vários imbrólios pautaram a sessão de ontem, que, como eu disse, em decorrência de tudo isso, acabou sendo suspensa e será retomada na tarde de hoje. Um dos itens é justamente, doutor Luiz Felipe, a mensagem enviada pela prefeita Suelen Rosim. A mensagem. Pediria aqui para a minha assessoria, já de início nesta reunião, até porque nós queremos que essa reunião tenha um caráter o mais prático possível, já de antemão, eu não sei se o senhor tomou conhecimento ou não da mensagem modificativa. Por favor, como advogado, inclusive parceiros de profissão, a exemplo também do vereador Meira, do vereador Borgo, eu te pediria que, olhando para essa mensagem modificativa, Vossa Senhoria pudesse me dizer se, nomeado relator deste processo, conseguiria identificar qual é a mensagem que modifica o projeto para que o parecer pudesse ser exarado, porque essa foi uma das dificuldades e dos debates e dos imbrólios jurídicos que nós encontramos nessa casa. E aqui, doutor, não vai nenhuma análise meramente ideológica ou de retórica política. Eu estou falando juridicamente. Juridicamente, como identificar nesta mensagem que chegou ontem, 2 horas antes do início da sessão, como identificar nesta mensagem os itens que precisariam de um parecer, porque a compreensão que nós temos de mensagem modificativa, ela é pontual, e pontual no sentido realmente de que aponta os itens que serão inseridos, modificados ou retirados, suprimidos do processo. Neste processo que eu estou entregando para o senhor, que foi o que cada vereador recebeu ontem, o senhor considera fácil identificar o que está sendo... Por favor, no microfone, doutor. Verifica o microfone, por favor, Júnior. Bom dia, quero primeiramente saudar Vossa Senhoria, que está presidindo esses trabalhos, na pessoa de Vossa Senhoria, todos os demais vereadores, dizer que é sempre uma honra poder estar nesta Casa de Leis, nessa edilidade, podendo esclarecer a população, né, na medida em que assim nós podemos, que está dentro das nossas atribuições, das nossas possibilidades, aquilo que nós prestamos de serviço público. Bem, vereador, a princípio, eu acho que é importante dizer aquilo que foi nos colocado à análise, né? A gente tem um entendimento, e eu acho que, na verdade, não somos apenas nós, é um entendimento... Pessoal, isso é uma reunião importante, porque, né, ela vai nos apontar ou não uma saída, e daqui a pouquinho nós teremos a retomada da sessão. Então, nós temos que dar para ela, né, a maior seriedade e o maior compromisso, em dentro do tempo que nós temos,
aprofundar um debate que poderia ter sido feito ao longo dos últimos 2 anos e meio, como vocês bem sabem, não o foi. Então, eu vou pedir a colaboração, porque a palavra aqui de cada um dos representantes do Poder Executivo terá importância na pauta do que nós construiremos ou não a partir desta reunião. Doutor. Pois bem, obrigado. Então, diante do que estávamos dizendo, né, um entendimento que eu acho que é remansoso no âmbito da advocacia pública é que os advogados públicos, os procuradores dos entes públicos, eles têm a atribuição de se manifestar com relação às consultas jurídicas que eles são formuladas objetivamente, não é? Então, a nós foi nos solicitado uma análise acerca de uma minuta de um projeto de lei e das alterações que foram propostas, comunicadas, salvo engano, por meio de ofício, pelo Sindicato dos Servidores ao Poder Executivo. E, bem, de início que me chamou a atenção, eu não conhecia a matéria, fui me debruçar para entender a matéria quando o parecer chegou, quando o processo chegou a mãos. O que de início me chocou é que desde 2008 já existe uma lei federal garantindo o piso do magistério. Essa lei federal foi confirmada em 2011 em uma ação direta de inconstitucionalidade pelo STF, que reconheceu a constitucionalidade dessa norma. E, de plano, me chocou que o magistério bauruense ele está tendo o seu regime não apenas remuneratório, mas também de jornada, não sendo respeitado pela lei desde então, né? Então, são 16 anos... Doutor, pois não, pela ordem, pois não. Eu vou pedir para o senhor ser mais enfático, porque fazer a defesa política aqui, por que a prefeita está mandando agora, por que está demorando, não é essa a pergunta da presidente. Nós temos 1 hora para o retorno da sessão, tá, que nós suspendemos justamente. Então, se o senhor pudesse ser mais objetivo em cima do que a presidente perguntou para o senhor, quer dizer, onde é que identifica a mensagem modificativa? Depois a gente tem mais tempo mais para frente, com certeza o senhor será convocado aqui para a gente conversar mais, mas se puder ser mais objetivo aqui, a gente agradece. Não, pois não, vereador, que eu entendo que essa introdução é importante, tendo em vista que as alterações que foram propostas visam o atendimento dessa lei, não é? Só para explicar, doutor Pois não, Luiz Felipe, sem correr o risco de parecermos grosseiros ou assodados, é que nós não vamos debater aqui o parecer. Então, a pergunta que eu fiz ao senhor não diz respeito ao parecer de 22 páginas que o senhor exarou no processo. Estou te fazendo uma pergunta como colaboração jurídica, não como procurador do município. Fazendo uma pergunta. Nesta mensagem modificativa que eu te apresentei, que foi o que nós recebemos ontem, é possível identificar, apontar aí o que é que está sendo modificado, inserido, alterado ou excluído? Vereadora, eu não tenho condição de... A minuta que está sendo apresentada agora, eu não posso dizer objetivamente, mas eu reconheço que havia questões no texto que não estavam boas. Havia questões no texto que não estavam ali, de fato, transmitindo com clareza os direitos que haviam de ser reconhecidos para que se atendesse justamente às disposições da Lei 11.738 de 2008. É independente deste apontamento que o senhor fez no processo, que eu tenho com total discordância, qual que é o termo? Alvoroçado? Alvoroçado. É isso, Meira? Alvoroçado e merecia reparos. Não é sobre isso que eu estou falando. A minha pergunta muito objetiva é, olhando esta mensagem modificativa enviada pela chefe do Executivo, é possível compreender que esta mensagem modificativa é uma mensagem modificativa? Ou isso se configura em um PL substitutivo? Porque aí está a totalidade da lei. Isso é uma mensagem modificativa? Não tenho essa compreensão, vereador. Não conheço do assunto, precisaria refletir. Não conheço. Do assunto tramitação de PLs? Não, acerca de PL substitutivo, mensagem modificativa, não consigo compreender essa questão. Cristiano, Você não vou fazer sabe a um diferença? pedido para você. Escola de governo, curso prático para orientar, porque eu tenho receio de que essa dúvida do doutor Luiz Felipe também permeie outros possíveis procuradores. Porque nós estamos falando de orientação jurídica do que a prefeita manda para casa. E nós estamos com um dos procuradores, não é, de carreira, dizendo que não conhece a tramitação. Doutor Luiz,
O senhor não sabe a diferença de um substitutivo, de uma emenda modificativa? Mensagem modificativa, o senhor não sabe? Não está nas nossas atribuições executivas, vereador. Então, peraí. Mas estamos à disposição para nos debruçar sobre o assunto. Deixa eu só explicar uma coisa para o senhor. Não pode fazer substitutivo de subs, tá? Então tem uma diferença crucial em cima disso. Quem que passou o processo para o senhor se manifestar aqui? Como é que é indicado? O senhor é sorteio, é protocolo, é final de processo? Designação da diretora. A diretora ela escolhe qual procurador ela quer? Entendo que sim. Sim. E ela escolheu um procurador que não sabe o básico sobre substitutiva e emenda modificativa. Porque isso aí é crucial. Isso aqui vai depender da votação daqui a pouco. Vereador, nós estamos lá, nós procuradores, vamos nos debruçar sobre o conteúdo do projeto. Nos é apresentado, acerca do conteúdo, da matéria jurídica. Eu vou fazer uma desculpa implícita, ainda que você não a tenha pedido. Porque eu só te fiz uma pergunta como colaboração, porque não foi você que enviou a mensagem modificativa. A mensagem modificativa foi enviada pelo gabinete da prefeita. E isso mostra uma outra preocupação com o rito que tem colocado essa casa numa situação muito constrangedora. Porque se o gabinete da prefeita não tem orientação suficiente, que recorra ao corpo jurídico. E se o corpo jurídico tiver dificuldade, que recorra ao suporte da escola de governo. Porque tramitação de PL é o mínimo que se espera para você ter resguardado um pacto federativo para discussões de leis que têm o impacto e a importância de leis como essa. Porque senão a gente vira tudo figurante, né? Num debate muito maior. Porque, veja, doutor Luiz, eu estou insistindo em falar com o senhor porque eu queria estar falando com o doutor Vitor. É o representante da Secretaria de Negócios Jurídicos. Porque ontem, o primeiro grande problema, além de todo narrado de forma antecedente, e aí sim do debate político, é o fato da prefeita ter mandado uma mensagem modificativa que não mostra o que está modificando. Então, o vereador Meira, como presidente da Comissão de Justiça, tem um problema real e concreto. E quem ele nomear relator, provavelmente o mesmo que já estava na matéria, não sabe identificar o que está sendo modificado. Não tem nem como nomear, porque se não sabe se é modificativo ou se é substitutivo, vai nomear quem? Porque já tinha o locadora. Quem está representando o doutor Vitor aqui na audiência? Doutor Luiz Felipe. Ah. Então, acho que tema prejudicado, vamos passar para o próximo. Posso fazer um questionamento aqui em cima do parecer dele, Pode. presidente? Doutor, no seu parecer, folhas 17, tá, de 6 de fevereiro de 2024, o senhor diz o seguinte: não obstante a lei local que determine tal reflexo nas verbas pecuniárias, deve considerar o impacto financeiro que isso trará às contas do município, dado o seu insofismável efeito cascata. No final, o senhor acaba... Desse modo, entendo que o reflexo do piso nas demais verbas, conforme exposto no artigo 2º da minuta apresentada, respeita a moldura de juridicidade. Quer dizer, o senhor indica aqui, primeiro, a necessidade do apontamento dos reflexos. Depois, o senhor fala que o projeto de lei respeita a moldura. Eu pergunto para o senhor que deu o parecer aqui, acho que o senhor está mais familiarizado, foi Vossa Senhoria que escreveu, esse projeto apresentado à casa, há apontamento da fonte de custeio? Esse apontamento geralmente é feito depois do nosso parecer. Nosso parecer é prolatado e depois ele é enviado para as demais pastas que vão fazer essas questões orçamentárias e financeiras. Mas eu estou perguntando, tem esse apontamento? Não sei. Até o momento em que ele foi submetido a mim, não vi essa informação nos autos, vereador. O senhor também não sabe. O Everton, cadê o Everton? Tem? Ah. Davi, Everton. Ah, não, sai. Everton. Alguém que saiba. O Everton, tem apontamento da fonte de custeio demonstrando os impactos desse projeto? Com relação ao orçamento da prefeitura? Sim. Sim. E tem orçamento para isso? Sim. 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 Vai depender muito do impacto do retroativo. E, igual comentei ontem, você chegou até a fazer essa mesma pergunta. Você está falando para a gente que tem orçamento reservado para essa modificação? Existiu uma previsão na LOA com relação ao piso. A questão do ATP e do retroativo não constavam com relação à previsão.
Mas o ajuste no orçamento, Borgo, pode ser feito a qualquer momento, desde que a gente consiga realmente verificar todo o valor do retroativo. Depois a gente manda um PL, por exemplo, ele vai sair da rubrica orçamentária de vencimentos. Não, eu entendo. Ela tem para 13 meses, modificação. durante o exercício eu consigo. Tem dinheiro para pagar o piso e os reflexos? Sim. Sim. Quanto que é o valor do piso e dos reflexos? O do piso, em torno de 28 milhões, e uma expectativa do retroativo, porque, igual eu falei, vai ser caso a caso, verificar o valor de 22, verificar o valor de 23, fazer as diferenças. A gente está com uma expectativa de entre 15 e 20 milhões de retroativo. Somando, quanto dá os dois? Algo em torno ali de 40, 45 milhões de reais. Certo. E os demais reflexos? Sobre as emendas que a prefeita colocou aqui, sobre a paridade... Não, isso já estava contemplado já Tudo desde no aquele projeto. primeiro, sim. Sim. Primeiro? O primeiro projeto de lei que foi enviado lá em 2023, ele já contemplava... Não, 23 já foi o segundo, 22. 22 era só abono. O abono. Aí depois, em 23, teve um que foi feito com relação ao piso e o ATP. Aí depois foi feita uma modificativa para adequar a sentença, e a sentença judicial só falava do piso, não falava da jornada. Agora, esse último que está para votação faz a adequação do piso e também da jornada de 30 horas mínima para os profissionais do magistério. Você tem informação se a mensagem modificativa, doutor Luiz Felipe, voltou para vocês? Porque aqui não chegou, vereador Meira. Tem parecer jurídico na mensagem que chegou para a comissão? Não voltou, vereadora, não voltou. Não voltou. Não voltou. Porque essa leitura que o vereador Borgo fez aqui, dos reflexos, né, em cadeia, é parte disso que levou ontem a um debate que resultou numa terceira mensagem modificativa no tocante aos direitos dos inativos, que, aliás, resultou numa emenda que também não satisfez, porque ela falou várias coisas sem dizer coisa nenhuma, né? E aí acabou deixando vago, novamente, esse debate de como é que chega aqui o PL, qual que é a análise jurídica e dos efeitos. Eu vou deixar que o vereador Meira fale, porque, inclusive, depois ele dialogou com a assessoria jurídica da Fundação a respeito do cumprimento desse direito estabelecido supostamente na emenda. E a opinião é importante que seja compartilhada aqui, porque tem um debate imprescindível que cala aqui agora a esta casa e a todos os vereadores. A carreira do magistério é um tema amplo demais. É carreira. É de quem está começando a quem está indo. Nós não queremos, em hipótese nenhuma, corroborar qualquer pensamento, qualquer legislação, qualquer mudança legislativa que tenha faceta de melhoria e de garantia de direitos, mas que venha a sucatear, a precarizar ou transformar a carreira do magistério, que é um exemplo em Bauru, num bico para o futuro. Nem fragmentar e muito menos dividir uma categoria, porque, infelizmente, para mim, vai saltando cada vez mais aos olhos, principalmente a partir da data de ontem, que a maior técnica emprestada pela prefeita Suelen Rosim, infelizmente, além desse show de horrores, de desconhecimento da tramitação legislativa e de desrespeito à discussão política, é implodir, dividir e enfraquecer para facilitar esse projeto, sim, que parece estar cada vez mais claro que é de enfraquecer a carreira do magistério e supostamente atender. Porque aqui quem está entrando e quem está saindo faz a carreira do magistério. E isso foi o que mais incomodou a totalidade dos vereadores dessa casa na tarde de ontem. Inclusive, quando a gente pôde presenciar os debates inevitáveis e acalorados que vocês patrocinaram entre vocês mesmas. E eu tenho a tristeza em dizer que a minha percepção é de que a distância que a prefeita manteve hoje, novamente, ela aplaudia o que estava acontecendo. Aquelas que construíram a carreira do magistério em Bauru e que nos levaram a ser reconhecidos nacional e internacionalmente por um ensino modelo.
a estarem se dividindo da forma como ontem nós assistimos aqui. E que, sinceramente, não atende os interesses da educação, mas com certeza atende os interesses imediatos daqueles que não querem resolver, mas querem confundir e enfraquecer. Vereador Meira. Obrigado, Marcela. Doutor Luiz Felipe, eu, na condição de presidente da comissão... O microfone de à parte está muito baixo, gente. Eu, na condição de presidente da Comissão de Justiça dessa casa, eu tenho, por cautela, precaução, toda vez que aporta ou que é protocolado aqui um projeto de lei nessa casa, eu tenho por hábito solicitar um parecer jurídico a respeito daquele PL, porque eu entendo que o Executivo ele tem que estar respaldado juridicamente que aquele projeto de lei ele tem a tramitação dele não vai sofrer qualquer viés no campo jurídico e não vai ter nenhuma consequência no futuro, como, por exemplo, uma ação direta de inconstitucionalidade. Esse projeto de lei, especificamente do piso, eu li o seu parecer com bastante atenção e o senhor o fez, né, encerrou no dia 6 de fevereiro de 2024. E logo no início do seu parecer, o senhor diz que tem uma minuta do projeto, as folhas 296, e também tem uma manifestação do sindicato, logo à sequência. E aí, com a manifestação do sindicato e com a minuta, o senhor faz o seu parecer. Diga-se de passagem, né, pelo menos, eu entendo que o seu parecer está muito bem feito, muito bem elaborado, muito bem fundamentado. Mas o senhor não poupa críticas ao projeto. E isso é uma coisa que é salutar e interessante. E o senhor, num determinado momento, o senhor faz apontamentos em artigo por artigo, e parágrafo por parágrafo. E o senhor fundamenta o porquê que determinados artigos precisam, e parágrafos precisam de reparos. Tanto é que o senhor chega num determinado momento, que o senhor fala assim, de plano, manifesta a opinião de que o texto atual é alvoroçado e merece reparos. Aí esse texto, né, esse parecer jurídico que o senhor apresentou, foi para a sua chefe imediata, que acho que era a doutora Marisa Gebara, né, e, obviamente, que ele é encartado no processo e segue para quem tem o dever e a incumbência de elaborar a minuta. Se os apontamentos que o senhor fez foram feitos ou não, acho que o senhor não sabe, porque não cabe ao senhor acompanhar, o senhor apenas aponta. Só que, depois do seu parecer, que veio aqui para essa Casa de Leis para ser apreciado, surgiu uma nova minuta, que, ao nosso ver, é um PL substitutivo. Eu vou esclarecer para o senhor sobre PL substitutivo e mensagem modificativa. A mensagem modificativa é quando a chefe do Poder Executivo, a prefeita ou o prefeito municipal, ele já tem protocolado aqui um projeto de lei na casa e ele precisa fazer uma correção em um parágrafo ou um determinado artigo. E ele fala, olha, nós precisamos corrigir isso, portanto, precisamos alterar o artigo ou o parágrafo. Aí ela manda por meio de mensagem modificativa. O regimento diz o seguinte, quando eu tenho um relator já designado na Comissão de Justiça, ele permanece com a mensagem modificativa, porque a mensagem é apenas uma alteração de um artigo ou parágrafo. Quando o chefe do Executivo, ou a chefe do Executivo aqui em questão, manda um PL substitutivo, ou seja, eu estou alterando praticamente, olha, vamos substituir o que está aí para eu não retirar e protocolar outro, eu estou apresentando aqui um PL substitutivo, um projeto de lei que substitui aquele anterior. Eu preciso ter a cautela aqui de comparar um texto com o outro e eu vejo que tem alterações praticamente no seu corpo como um todo. O que merece, ao meu ver, um novo parecer jurídico. Por quê? Porque eu posso ter mudanças significativas, pontuais, né, que possam ter impacto em outras esferas. Qual é a cautela que nós temos aqui? De pedir que o parecer seja refeito, ou então que o senhor que fez o parecer inicial
tome conhecimento desse PL substituído e fale assim, olha, ratifico o meu parecer assim, porém com algumas alterações, ou com algumas correções, ou alguns apontamentos. Só isso. Se o senhor fizer isso, para nós está excelente. Porque quando eu não tenho um parecer jurídico, num projeto de lei de tamanha importância como esse, eu tenho que recorrer ao consultor jurídico da casa. Mas, na verdade, como o projeto é de iniciativa do Executivo, eu recorrer ao consultor jurídico da casa, eu tenho que fazer isso, mas não é o correto, não é o coerente. O coerente é o procurador que assim manifestou, volte para ele os autos, para que ele possa novamente se manifestar. Só que isso não aconteceu. Então, foi aqui protocolado ontem, às 10h45 da manhã, ou 10h42 da manhã, um novo texto, ou pelo menos um texto que tinha todas as características de um PL substitutivo, sem o devido parecer jurídico. E logo em seguida, por volta de 14 horas, veio aí uma mensagem modificativa, porque houve um erro, uma correção na tabela dos valores a serem atribuídos aos profissionais da educação. O que, de uma certa forma, causou mais um problema ainda. Então, sob o ponto de vista da Comissão de Justiça, o vereador Locadora, que é hoje o vereador designado como relator para isso, é lógico que ele tem dificuldade, na condição de membro, de emitir um parecer sem qualquer respaldo jurídico da administração municipal. E mesmo porque também nós tivemos um problema aqui na Câmara, que nós teve que haver uma contratação aqui emergencial de uma consultoria jurídica, o nosso consultor aí também nem tempo hábil para isso ele teve. E nem tem, mesmo porque ele tem um prazo regimental para ele poder emitir um parecer. E também isso não foi possível. E aí nós temos um outro problema aqui nessa casa, agora voltando aqui a uma coisa regimental, que é um projeto de lei que está tramitando em regime de urgência e que, se ele não for votado agora, trava as próximas sessões, ou seja, esse PL do piso da educação ele vai ficar prejudicado. E agora, entrando no mérito, nós sabemos que, de uma certa forma, nós temos profissionais da educação que parte querem a aprovação do projeto e parte não querem a aprovação do projeto, pelo menos a notícia que nós temos. Para nós, vereadores, que temos a incumbência de tomar uma decisão, fica muito difícil. Então, por isso que essa reunião se faz salutar, e a presença do senhor é importantíssima aqui, porque nós queremos saber o seguinte: agora, o senhor conhecendo um pouco mais o assunto, e ainda mais que a discussão está um pouco acalorada, eu queria saber se o senhor, os apontamentos que o senhor fez inicialmente no seu parecer, eles foram corrigidos, e eles foram acatados pelo aquilo que o senhor escreveu, porque nós não sabemos se a administração acatou ou não. É isso, doutor Luiz Felipe. Então, de qualquer forma, vereador, eu agradeço. Só lembrando, vereador Meira, doutor, eu sei que é difícil, mas lembrando que aqui o senhor está representando o secretário jurídico. Entendeu? Quando a gente faz a pergunta, não é só para o procurador, Mais um. para o senhor. A gente está perguntando também agora, se o secretário não pôde, se ele teve médico realmente e tal, deveria ter indicado alguém, ou com mais tempo de casa, enfim, que tivesse um conhecimento geral. Porque a gente tem que fazer essas perguntas. A gente não está aqui. Entendo. Não é, poxa, vamos apertar, vamos para. Não é isso. A gente tem que saber, porque é um projeto importantíssimo. Agora, teria que ter alguém com uma visão global, né? Vereador, O vereador Meira quer completar. Só para finalizar, doutor. sim, pois não. E ontem, durante as discussões, percebeu-se que havia uma insegurança para os servidores aposentados que têm direito à paridade, se o benefício ou se isso seria estendido para eles. E aí houve aqui uma solução aparentemente assim, caseira e rápida. Olha, vamos fazer um acréscimo, né? Vamos alterar o artigo 1º e colocou lá, estendendo seus efeitos aos inativos com direito à paridade. Aí o doutor Eduardo, ontem, que é o consultor jurídico da FUNPREV, ele disse o seguinte, que com esse texto aqui, ele não tem garantia jurídica de estender esses benefícios aos aposentados que têm direito à paridade, porque é um dispositivo assim, muito frágil, muito precário. Precisaria, ao ver dele, que
acrescentasse no artigo 1º mais um parágrafo, fazendo uma menção bem detalhada, bem específica e pontual para que os inativos que têm direito à paridade não tenham nenhum revés de perder esse benefício. É isso. Agora finalizei. Perfeito. Bem, com relação às críticas, vereador, eu acho que faz parte, é o jogo, é democrático, a gente está aqui para isso e, enfim, naquilo que tiver dentro do nosso conhecimento, a gente está disposto a ajudar. Né? Com relação a essas matérias interna corporis da Câmara, eu entendo que é interna corporis mesmo, mensagem, projeto substitutivo. Com relação ao reencaminhamento do projeto para a análise da Procuradoria, está dentro da discricionariedade do Poder Executivo. Se o Poder Executivo entender que é o caso, ele encaminha para nós e a gente faz uma reanálise. Mas sabe o que acontece, doutor? A gente está com um problema com essa administração, e quando eu digo a gente, eu digo o município de Bauru, que a prefeita ela não tem apreço ao jurídico. Então, nós tivemos aqui a questão dos imóveis da educação, aonde a prefeita não seguiu os pareceres jurídicos. E isso aí ficou muito bem claro no parecer da doutora Grace, né, em tudo isso que aconteceu, que depois tiraram a doutora Grace, trocaram o secretário jurídico, né? Então, não teve ali uma orientação. E o nosso medo, o nosso receio, é que quando o senhor fala assim, uma discricionariedade do Poder Executivo, não é bem assim, né? Porque uma falha no projeto e depois uma inconstitucionalidade ou uma declaração de ilegalidade, a gente vai colocar quantas centenas de professores em cima disso. Então, não é simplesmente uma discricionariedade da prefeita se ela manda ou não. Não é assim. Tanto é que, vindo esses projetos para casa sem o parecer do jurídico, o que vai acontecer? Provavelmente, essa casa vai segurar o projeto para mandar para o Executivo pedindo parecer. Numa dessa, vai entrar no trancamento de pauta e vai atrasar a votação. Então, essa discricionariedade é um pouco... não é bem assim, porque os impactos no município são muito grandes. Agora, óbvio, se a prefeita, como o senhor, aí eu concordo com o senhor, se ela falar assim, dane-se, eu que mando e é desse jeito, tudo bem. Agora tem as consequências, óbvio que tem. E tem algo que é fato aqui, na conduta reiterada, nos cuidados aqui que cabe a cada parlamentar, que é fato. Que eu, particularmente, como membro da Comissão Permanente de Justiça, neste biênio, posso assegurar em relação ao vereador Meira. Se chega um parecer, se chega um projeto do Poder Executivo, seja ele qual for, se ele não vem acrescido de um parecer jurídico, o Meira imediatamente remete para parecer. Imediatamente. O que eu vejo aqui é que há mais uma falha, e acho que a prefeita se esconde nesse poder discricionário. E se esconde por quê? Porque tomar a decisão de seguir ou não o parecer, aliás, eu concordo com o vereador Meira, bastante assertivo, o parecer exarado pelo doutor Luiz Felipe. Pena que não tenha sido seguido. Tenho certeza absoluta que em nada foi seguido? Não. Por quê? Porque a emenda que ela mandou não é uma emenda modificativa. É um PL substitutivo e depende de uma análise mais detida. Então, pelo que eu entendi da fala do vereador Meira, o vereador Meira entende a necessidade de que o Executivo se manifeste formalmente nesse processo. Vereador, eu vou ler aqui, da Folha 18, do doutor Luiz Felipe, de plano, manifesto opinião de que o texto atual é de alvoroçado e merece reparos. Isso em fevereiro. Depois disso, veio uma emenda capenga aqui ontem às 10h30 da manhã, que, por sinal, teria que ser até, aliás, um substitutivo, ou emenda, né, porque a gente já não sabe mais o que é, às 10h30, que deveria ter sido protocolado até às 10h, aí vem às 14h30 uma mensagem modificativa para consertar um erro do capenga que entrou às 10h30 da manhã. Quer dizer, se o procurador jurídico já falava que era alvoroçado antes, vai votar isso aqui desse jeito? É isso? E no tocante à emenda que fala dos inativos, isso para não falar do caráter de transitoriedade
não é? Do trabalho pedagógico, é um debate gravíssimo e pesado. Sem apontar os impactos na FUNPREV. Exatamente. Então, a gente corrige uma parte, satisfaz uma parte e, ao mesmo tempo, tripudia direitos de quem até aqui fez a educação no município. É essa a lógica que a prefeita quer impor para o Poder Legislativo? Não é uma lógica assertiva, não é uma lógica adequada. É violenta. É divisor de águas. Trabalhar com a lógica do calendário eleitoral que todo mundo conhece. Viu, gente? A prefeita também conhece. E é porque ela conhece o calendário eleitoral e é porque ela sabe a imposição do carimbo de urgente que faz o que fez ontem. Mas sabe por quê, presidente? E aqui a gente tem que entrar no tema político, sim, porque esse projeto está sendo tratado pela prefeita de forma política. Ela joga aqui nessa casa um projeto capenga, absurdo desse aqui, sem parecer jurídico das alterações, e aí corre para as redes sociais, o projeto está na Câmara, a Câmara não quer votar. Quantos bauruenses sabem o que está acontecendo, como os senhores e as senhoras que estão aqui? Os senhores estão vendo o que está acontecendo. Mas nós temos 387 mil habitantes em Bauru. Quantos lá fora têm mais acesso à rede social do que a verdade que nós estamos mostrando aqui? Só que aí a prefeita vem e fala assim, é a Câmara que não quer votar, é a Câmara. Está sendo tratado de forma política. Política, absolutamente política. E quero lembrar aqui um detalhe, vereador Borgo. Poucos conhecem essa tramitação, mas, a bem da verdade, o parecer do Dr. Luiz Felipe é tão assertivo porque ele reflete exatamente os movimentos feitos pela categoria que cuidou de analisar o PL, que já era o terceiro aqui na casa, apresentar mudanças, e a prefeita ardilosamente procedeu a uma minuta, vereador Meira, encaminhou ao sindicato, se comprometeu a mandar para o jurídico e, com base nesse parecer, tomar a decisão, porque era isso que evitaria a greve. Ela não queria que a categoria deflagrasse greve. Então, aos 45, ela disse, ó, eu estou acatando, só que eu preciso do sinal do jurídico. Eu não vi esse sinal do jurídico. Não veio. Entrou a greve, entrou o carnaval, e depois veio aquele show de horrores de ontem, que eu vou dizer de novo, só aconteceu porque nós, vereadores, exigimos do presidente da casa que respondesse à prefeita e colocasse na pauta. Não iria para a pauta esse PL, porque esse PL não passou pelas comissões. E um projeto dessa importância não merece ter pareceres dados em plenário, é vago demais, é tergiversar sobre direitos. E eu repito, nós estamos falando de uma categoria inteira. Não pode ser fragmentada, não por um joguete político. Vereador Borgo. Levando a proximidade que tem o Dr. Luiz Felipe com a prefeita, a falta de protocolo que existe na distribuição dos processos, a aleatoriedade na indicação do procurador para aparecer, eu chego até a suspeitar se não foi a prefeita que, sei lá, explicou que seria de uma forma assodada, contradizendo a intenção do Executivo. E não falo isso sem embasamento, porque, passando esse período, Vossa Senhoria será convocado nessa casa para explicar algumas coisas que estão acontecendo lá na Procuradoria, doutor Luiz Felipe. Temos informações que têm direcionamento de processos para Vossa Senhoria dar parecer na Procuradoria. O senhor será convocado. Eu só quero saber se nesse aqui teve algum direcionamento ou não. Mas, no momento ideal, a gente vai levantar. E tem base para o que eu estou falando. Vereadora Chiara, vereador Locadora, vereador Bira, vereador Júlio César, vereador Guilherme Berriel. Os senhores têm a palavra franqueada. Nós estamos aqui em 8 vereadores. O presidente estava acompanhando, não sei se está acompanhando.
E saibam, os senhores que estão acompanhando, que nós consideramos essa reunião necessária porque os vereadores tomarão uma decisão sobre a oportunidade ou não de que essa lei possa ser votada da forma como está, e com uma inclinação muito grande de concordância com a análise feita pelo presidente da Comissão de Justiça, que tem uma responsabilidade muito grande em relação à tramitação dos PLs por essa casa. Vereadora Chiara. Bom dia a todos. Eu só gostaria de registrar que eu estou presente virtualmente, está o vereador Mané Lozila. CTV? É o Lozila, acho que o som dele está ligado, ele está virtualmente, mas... Ele só quis avisar, vereadora. Tá. Bom dia a todos. Não vou me alongar, quero ser bem objetiva, até por causa do adiantado da hora, tem muitas pessoas que, com certeza, querem se manifestar, e nós temos que encerrar essa reunião até o meio-dia, né? Então, objetivamente, e fazendo uma pequena consideração, eu gostaria de ouvir do Executivo se há alguma alteração nesse PL a ser encaminhada ainda para a nossa sessão, que deve ser continuada agora às 13 horas. E dizer o seguinte: a minha preocupação, além, é claro, do projeto não ter tramitado nas comissões e a gente não ter a oportunidade de fazer uma análise dentro da comissão, respeitando aquilo que é objeto da comissão fazer análise. Por exemplo, eu faço parte da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Lá a gente analisa o quê? Fonte de custeio, FUNPREV, né? E os senhores sabem bem que a gente se atenta a essas questões para que a gente não tenha problema com o projeto a ser analisado em plenário. Na Comissão de Educação, por exemplo, com certeza nós teríamos a oportunidade de conversar a respeito das questões que versam sobre o piso, sobre a progressão da carreira, enfim, aquilo que é específico mesmo, né, da educação e que tem sido aí tão aclamado pelos professores da rede. Então, a gente vem para a votação desse PL com essas dificuldades. Embora a gente tenha estudado o projeto, mesmo não tendo recebido na comissão, a gente tenha se reunido com alguns professores que nos procuraram, né? Então, assim, a gente tem acompanhado as discussões, inclusive, do sindicato. Então, há uma movimentação já de algum tempo, inclusive com audiências públicas. Então, nós não estamos às cegas. Porém, ainda que a gente tenha os professores divididos entre aqueles que querem que aprove o projeto e aqueles que não querem que aprove o projeto da forma como está, nós temos uma dificuldade muito séria, que ela é uma dificuldade da Câmara Municipal de Bauru. E a gente precisa passar isso para os professores que aqui estão e aqueles que nos estão acompanhando, porque há consequências, né? Se nós não tivermos alteração nesse PL, nós estaremos apreciando ele a partir das 13 horas, como ele está, e como foi enviado ontem pela manhã, com uma emenda modificativa que foi incluída ontem durante a sessão. Isso é o que nós estaremos apreciando. Nós temos a situação de que o PL ainda está na Comissão de Justiça. Então, ela teria que passar ainda na Comissão de Economia, que teria que passar em plenário para dar parecer, né? E, passando ainda em plenário, qualquer vereador pode pedir prazo, pode pedir informação, e o PL não ser votado. Vai passar pela Comissão de Economia e depois pela Comissão de Educação. Justiça não saiu ainda, então tem vereadores para darem parecer na Comissão de Justiça. Depois nós temos os 5 vereadores na Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, 3 vereadores na Comissão de Educação e Assistência Social.
Então, tudo isso deve acontecer durante a sessão legislativa. E o projeto pode, sim, sair da pauta da sessão por pedido de prazo, pedido de informação de qualquer um dos vereadores dessas comissões. E ainda, qualquer vereador pode pedir o sobrestamento do PL. E aí nós temos uma situação que é importante a gente colocar. Além do calendário eleitoral, que já foi falado, né, que não é um tema que deve ser apreciado durante o período eleitoral, 6 meses antes das eleições, nós temos o problema sério dessa casa, que é o projeto de lei da concessão do esgoto, que recebeu um pedido de urgência e acatou esse pedido de urgência, foi votado, e os vereadores aprovaram o pedido de urgência nesse projeto. Vence, segunda-feira, o prazo do período de urgência. O projeto tem entrado na pauta toda a sessão, o projeto ainda está na Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, está indo ainda para Meio Ambiente, depois para a Comissão de Obras, depois para a Comissão de Fiscalização e Controle. São 3 comissões que devem ainda analisar esse projeto. Projeto complexo. Esse projeto, se não for votado segunda-feira, ele trava a pauta da Câmara Municipal até que seja votado. Quer dizer que nenhum outro projeto será apreciado, votado, até que esse projeto seja analisado. Ou que a prefeita retire o carimbo de urgente. Olha, eu acho que essa é uma questão jurídica, inclusive, porque a Câmara aprovou o pedido de urgência. Aprovou. Os vereadores aprovaram o pedido de urgência, sabendo que ia travar a pauta. Então, eu não sei se é uma coisa assim, manda o pedido de urgência, tira o pedido de urgência. Não sei como é que funciona essa questão. Mas vamos trabalhar com a seguinte questão. Esse projeto vai demorar para ser aprovado. E a pauta da Câmara ficará travada. O risco de nós não votarmos hoje e não podermos votar mais até o ano que vem é muito grande. Então, se há algo a ser modificado no projeto de lei, é importante que a gente saiba. Se não há, nós vamos embora daqui a pouquinho, e vamos voltar às 13 horas, sabendo que o que nós temos é isso, e todos os professores também sabendo que é isso. E nós respeitamos, até esse momento, uma decisão dos professores com relação ao projeto. É para aprovar? Não é para aprovar. Agora, o meu celular está cheio de mensagens de WhatsApp, pedindo que aprove e pedindo para que não aprove. Então, assim, não há consenso. Não há consenso, os vereadores estão confusos, e é importante que haja uma decisão, e acho que o sindicato pode estar ajudando nessa questão, de que nós tenhamos que analisar e votar na sessão de hoje. Esse é o meu ponto de vista. Eu não deixaria para votar mais para frente, eu votaria agora, porque a gente está trabalhando com questão de piso. Piso. Isso é o mais importante nesse momento. O piso é o piso. A jornada faz parte, mas o piso é uma coisa assim, nós temos que acertar o piso. A jornada é importante também, mas o piso é para quem não recebe o piso, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado e decidir. Claro que a gente precisa ouvir o executivo para saber se vem alguma alteração que atenda à questão da jornada. Se não vier, nós temos que caminhar. Era isso que eu gostaria de perguntar. Olha, o que se espera dessa Câmara? Eu tenho muita concordância com a vereadora Chiara, mas também tenho várias discordâncias. O que se espera dessa Câmara é coragem. A coragem que faltou para a prefeita Suelen Rosim. E o que se espera dessa Câmara é que aqui sobre coragem, porque lá esbanjou-se covardia. E essa divisão só está acontecendo, eu vou ler aqui, e eu vou dizer para vocês agora de forma assim, ó, inexorável, cristalina, porque a minha conduta, desde o debate do abono, repito, ontem eu falei isso várias vezes, mas teve professores que, com muita legitimidade,
não é? Pelo salário absurdo, se é que pode ser chamado de salário, quando você ingressa. Aliás, essa história de especialista e adjunto só existe em Bauru, né? Aqui tem uma coisa assim surreal. Busca-se reinventar a roda e ela consegue nascer quadrada. É uma coisa maluca. É uma coisa maluca. Mas, eu vou dizer que o que essa casa, vereador Meira, deveria fazer é encaminhar para a prefeita para a manifestação do jurídico, se as adequações foram feitas. Porque esse aqui é o documento. Vou pedir para a TV Câmara, consegue aproximar? Só para ficar registrado. Vê se consegue aproximar mais. Ó, esse é o documento enviado pela prefeita Suelen Rosim ao Sindicato dos Servidores. E eu vou ler. Nós estamos falando, vereadores, do dia 5 de fevereiro. 5 de fevereiro. E vou dar cópia a todos os senhores do conteúdo desta minuta que foi enviada pela prefeita como supostamente tendo concordância dela. E que não coaduna com o substitutivo que chegou nessa casa ontem. Porque eu fiz a pergunta aqui para o doutor Luiz Felipe, mas foi uma pergunta retórica. O meu conhecimento jurídico me leva a ter completas condições de dizer o que ela mandou aqui ontem não é mensagem modificativa, é um PL substitutivo. E não poderia ter dado entrada. Quebrou o rito. Quebrou o rito. Não poderia, porque ela teria que ter retirado o anterior. Olha o texto que ela manda para o sindicato. Ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bauru e região, Sincerno. Em resposta ao ofício 14, datado de 2 de fevereiro, vou rememorar, o ofício 14 do sindicato dava a ciência de que seria decretado o estado de greve, se não atendidas as reivindicações da categoria. Uma carta que desmente a senhora prefeita Suelen Rosim, mais uma vez, que disse que a greve foi decretada de forma assodada e sem prévia comunicação. Mentira de novo. Então, em resposta ao ofício, datado de 2 de fevereiro, encaminhado pelo Sincerno a esta prefeitura, referente ao PL que prevê a regulamentação do piso salarial nacional dos profissionais do magistério do município de Bauru, informamos o seguinte: as sugestões, ouça isso, vereador Meira, vereador Borgo e demais vereadores, as sugestões de alteração pleiteadas em assembleia foram devidamente encaminhadas para análise da Secretaria de Negócios Jurídicos, juntamente com os demais pontos do projeto de lei. O objetivo desta administração é viabilizar o encaminhamento do PL para votação na Câmara o mais breve possível, assegurando a observância dos trâmites legais e a análise criteriosa de todas as propostas apresentadas. Ressaltamos a importância da participação e do diálogo com o Sincerno e os representantes da categoria durante todo o processo de tramitação do PL. E o nosso compromisso, e aqui eu vou ter que colocar um grifo meu, e o nosso compromisso com a valorização dos profissionais do magistério e com a construção de um ambiente educacional de qualidade para todos os alunos do município de Bauru.
Sendo só para o momento, me coloco à disposição. Vereador Meira e presidente da Comissão de Justiça. Isso aqui foi enviado pela prefeita no dia 5. Eu, no lugar de Vossa Excelência, formularia para a prefeita qual a resposta a esse PL, qual o número desse processo, porque se ela mandou para o jurídico, tem número. E se tem número, por que não foi esse que foi mandado para cá? É isso. Esse impasse de, talvez vai travar. É sério? Eu não acredito. Eu acho mesmo, vou falar aqui com a maior franqueza do mundo, que já me é peculiar, que ela é uma menina mimada. Mimada. Mas eu quero ver até onde vai a birra dessa menina, travando o município de Bauru pela primeira vez na história. Eu quero ver até onde vai o peito dela. Eu desafio a prefeita Suelen Rosim, se ela vai travar a cidade de Bauru e todos os projetos de lei por tempo indeterminado. Eu duvido que ela vai fazer. Mas é uma responsabilidade dela. Nós não temos responsabilidade de ficar fazendo análise subjetiva sobre os riscos que as decisões dela trazem para essa casa e para a categoria. Se ela pôs no papel e fez um projeto, e está aqui, tem um PL, ela não pode mandar um documento oficial para um sindicato que estava dizendo que ia decretar greve e depois ignorar o que ela mandou, porque isso aqui não é papel de pão. Não é um papel de pão. É o desenho de um PL. E ela está dizendo, olha, tem concordância, mas eu preciso da análise do jurídico. Cadê, vereador Borgo? Análise do jurídico. Processo 171, olha, processo 171973. Processo 17173. Olha que coincidência. Olha que coisa fantástica. Eu nem tinha visto, juro que não tinha. Olhei agora. Que nasceu no dia 2. Cadê a resposta desse PL? Quais os pontos que seriam acatados pelo jurídico e quais as razões para serem acatados ou não? Por que mandou para nós essa mensagem modificativa assodada, sem critério? Por que dividiu a categoria? Por que quer transformar uma posição tão nobre, uma profissão tão digna, num bico para o futuro? Por que quer esquecer aqueles que construíram a carreira do magistério até aqui? Por que quer discutir um salário de fome que a própria máquina administrativa impôs? Porque tem muitos municípios, a exemplo do que acontece com a saúde, que já paga o piso e além do piso há muito tempo. Isso depende de política pública. A lei federal é obrigação, em algum momento será cumprida. Lei é lei, vai ter que cumprir de um jeito ou do outro. Agora, esse espetáculo, por mim, teria esse encaminhamento, viu, vereador Meira? Essa é a minha opinião. Presidente. Pois não, vereador Júlio. Presidente, obrigado pela oportunidade. Ontem, nós fizemos a suspensão da sessão para dar continuidade no dia de hoje com o posicionamento se de fato haveria alguma mudança ou não. Agora são 11h52, nós não tivemos um posicionamento ainda do Poder Executivo, e eu faço questão também, Francisco, de tirar uma dúvida com o senhor, com base na fala da vereadora Chiara. Meu celular também está cheio de mensagens do próprio magistério nessa indecisão, se de fato vota, se de fato não vota. Percebemos aqui que tem uma certa quantidade que quer a votação e outra certa quantidade que não quer a votação. E, em respeito ao magistério, em respeito aos profissionais, nós estamos aqui ouvindo, mas a gente precisa saber qual o posicionamento do sindicato, porque até então, ontem foi passado, que antes dessa reunião teria uma nova assembleia, imagino eu, com um posicionamento, e é isso que a gente precisa saber. E uma outra opinião minha, que o vereador que não estiver de acordo com a situação, conforme a vereadora Chiara disse, retira o projeto, peça um tempo, não sei, mas que tenha um posicionamento. A gente já está indo embora e a gente vai voltar às 13h sem posicionamento nenhum. Obrigada. Bom dia, senhora presidente.
demais, a pessoa, né, de quem cumprimenta os demais vereadores e vereadoras presentes, também os membros do governo aqui se encontram e todos os servidores que lotam as galerias aqui do plenário. É necessário dizer, vereadora Estela, que essas sugestões que foram colocadas no ofício que nós enviamos para a secretaria, para a prefeita Sueli Rosim, elas foram colocadas, apontadas, em reunião realizada no dia 25 de janeiro, com presença de representantes, além do sindicato, representantes tanto dos professores como dos diretores, de que o PL, aquela minuta de projeto de lei, não contemplava praticamente 3 itens que nós colocamos naquele momento que precisavam ser modificados. Foi uma reunião exaustiva, né, como todas, nesse debate. Nós saímos de lá quase 6 horas da tarde, com o compromisso da administração de que esses itens seriam apreciados, e nada mais, esses itens nada mais são aqueles que constam nessa minuta que a vereadora Estela apresentou agora. E já dissemos, nós estamos marcando uma assembleia para o dia 1º de fevereiro, inclusive, desculpa, não, uma assembleia para o dia 1º de fevereiro. Não, eu estou falando da reunião do dia 25. Desculpa. Na reunião, vocês vão apreciar essas propostas de modificações e nós estamos realizando uma assembleia, iremos realizar uma assembleia no dia 1º de fevereiro. Até lá, aguardamos a minuta veio no dia 31 à noite. Algumas mudanças foram feitas, mas a principal, que é justamente a questão dos níveis 1 e 2, né, desses acréscimos não integraram o vencimento básico, não foi atendida. Realizamos a assembleia, uma assembleia com uma grande presença de profissionais de magistério, e notificamos o governo que, se até às 17 horas do dia 5 de janeiro, essas reivindicações não fossem atendidas, a categoria entraria em greve a partir do dia 6. Ela enviou esse documento, que eu coloquei ontem aqui, na minha intervenção durante o intervalo da sessão, inclusive lendo aquilo que ela tinha colocado em caixa alta, em relação à principal reivindicação dos aposentados. E, nesse documento, obviamente, com o claro objetivo de desmobilizar a categoria, né? Ela submetia, se dizendo favorável, submetendo ao departamento jurídico. Esse documento foi lido na Assembleia de Greve do dia 6, e a categoria entendeu que precisava ser atendido, né, e não foi, e deflagraram a greve. Por diversas vezes durante a greve, eu até me manifestei na imprensa, quando ela ameaçava, né, ir ao Poder Judiciário, de que não precisava. Se ela quer acabar com a greve, bastaria enviar um projeto de lei para cá nos termos da minuta que ela mesma submeteu ao sindicato e que nós havíamos notificados. Ontem disse aqui também que nenhuma resposta formal sobre o documento foi mandada para nós. Certo? Eu vi rapidamente aqui o parecer do doutor Luiz Felipe e entendo muito
sóbrio, inclusive no sentido de atender muitas das nossas reivindicações, que a prefeita também não atendeu. Ontem, diante da informação da FUNPREV, dúvidas ficaram, como há uma alteração de jornada legal, o vereador Meira já colocou aqui, dúvidas ficaram em relação à aplicação do princípio constitucional da paridade em relação aos efeitos que esse PL está trazendo. Depois, no calor do debate, de todo o tumulto, né, até tentou fazer uma proposta de emenda, e eu, né, depois, quando vi essa proposta de emenda, juntamente com o doutor Eduardo, entendemos que ela chovia no molhado, que ela não contemplava claramente como é que vai se dar a paridade. Por exemplo, na questão, vai se aplicar proporcionalidade à hora-jornada, né, considerando que muitos se aposentaram na jornada antiga de 20 horas. E hoje, né, quando nós ajuizamos a ação, nós, naquele momento, tínhamos uma informação do RH da Prefeitura, porque, quando foi feito o PCS da educação, existia o nível D para aqueles que não tinham pedagogia. De que não tinha mais nenhum servidor, nenhum professor no nível D. Hoje descobrimos que tem 3 servidores no nível D. Não é ATP. É nível D de classe. E aqui uma informação da FUNPREV, que nós temos 86 servidores aposentados no nível D com paridade. De um total de 380 professores aposentados, eu não sei se entra diretores aqui, não, professores aposentados com direito à paridade. E o projeto de lei, ele é silente, ele é omisso em relação ao nível D. Né? Até porque a grade que vem para cá, ela joga o piso no C1. Então, esse é um questionamento, que mesmo na própria minuta que a gente consensuou em assembleia, também tem essa questão de não contemplar o nível D. Então, a pergunta seria a seguinte: está implícito, já que ninguém pode receber abaixo do piso, e o nível D está, evidentemente, à base do piso, que eles seriam enquadrados no C1, automaticamente. Esse é um questionamento. Ok? O outro ponto que eu acho, e o vereador Meira tem razão, é que precisa detalhar, sim, no PL, como é que vai se dar a paridade para os servidores inativos, os aposentados, que têm essa prerrogativa constitucional, admitida antes de 2003, que isso vai precisar detalhar para melhor segurança jurídica. Então, independente, mesmo que essa prefeita mudar de ideia e mande esse PL que nós entendemos que é aquele que nós decidimos em assembleia, como ele também precisa dessas pequenas alterações, nível D e paridade. Ok? E quero comunicar aqui, em cima do que o vereador Júlio César colocou, que nós estamos em greve desde o dia 6, né, e por força até da legislação aplicada subsidiariamente, né, ao servidor público estatutário, realizando assembleias, né, então a assembleia é permanente e todo dia tomando decisões. Então, hoje, a decisão da categoria, que é soberana, é pela continuidade da greve e pela não aprovação do PL, se não for contemplado os itens que a categoria pretende.
Presidente, só tirar Helena uma Cor, dúvida. hora que eu nem participei da Assembleia, hein? Só tirar uma dúvida, doutor Francisco. O posicionamento é para que vá à pauta e o plenário rejeite, ou para que peça um sobrestamento ou postergue essa votação para a possibilidade de ter novas discussões? Porque se a gente rejeitar aqui hoje... Não. Eu não entendi isso aí. Veja, nem dá para votar, porque votar significaria um esforço descomunal para todas as comissões ignorar as falhas gritantes do processo e ele poder ser votado. Sim, então, acho que é o curso natural que se segue. Até porque eu entendi isso, mas para deixar explícito, porque quando o doutor Francisco diz que o entendimento é que tem alguns ajustes a serem feitos, então é isso que eu gostaria de... Acho que todos nós aqui, a gente queria a Casa do Povo, a gente quer ouvir qual que é o posicionamento do sindicato dos servidores. Vai à pauta, óbvio, não necessariamente, né? O plenário aqui é soberano, mas qual que é o entendimento dos servidores do sindicato? Para ir para a pauta e ser negado ou para sobrestamento ou análise de comissões para dar prazo de novas discussões? Pelo que foi deliberado, como não vieram as modificações pretendidas, é pela não aprovação. Ir para votação e negar o projeto. Não. Rejeitar. Não, isso não... Chico, isso não pode. Não, isso não pode, porque se for para a pauta e reprovar o projeto, só daqui um ano, não é isso. Deixa a Melissa esclarecer, que ela me passaram essa posição, eu não estava lá. A Melissa vai falar, depois eu dou a minha interpretação. Fala aí, Melissa. A Assembleia tem a esperança de que esta minuta que nós elaboramos, aliás, uma minuta melhor, porque... Muito melhor. Nós elaboramos dentro do que a Prefeitura nos propôs. Sim. Então, a Assembleia tem a esperança de que esta minuta, ou uma melhor que essa, venha para cá e seja aprovada. Então, seria para passar nas comissões, para sobrestar, o que for para dar tempo de que isso aconteça. Veja bem, eu não sei se o vereador Locadora já saiu, e o vereador Meira teve que ir para casa para voltar, porque a sessão começa daqui a pouco. Eu vou sugerir, se o vereador Locadora for mantido como relator, já que ele é o relator do substitutivo, eu sou relatora do PL que recebeu o substitutivo, e já que nós temos 3 mensagens modificativas, e nós vamos ter que votar uma a uma no plenário à tarde, se o Meira manter o Locadora, vou sugerir ao vereador Locadora que se manifeste enviando para a prefeita municipal que se posicione qual o retorno jurídico do ofício que ela endereçou ao sindicato em referência à minuta que foi discutido com ela. Certo? Se o vereador Meira mudar o relator e essa relatora for eu já me comprometo a fazê-lo. Os demais membros da Comissão de Justiça são os vereadores Lozila e o vereador Edson Miguel. Obviamente, nós vamos externar isso aos que aqui não estavam, não é? Eu creio, não tem nenhum combinado sobre isso, mas como o PL me tem como relator e o substitutivo tem o vereador Locadora, eu creio que o vereador Meira ou indicará o vereador Locadora ou me indicará. Então, eu creio que nós não tenhamos nenhum problema em relação a isso. E já fica para o governo esta mensagem de que se preparem, que dialoguem com a prefeita. Nós vamos fazer esse pedido e nós não vamos fazer o pedido e vamos sentar. Nós vamos pegar no pé, nós vamos acompanhar, nós vamos exigir reuniões, tantas quantas sejam necessárias, porque nós fizemos, acho que umas 10, né? Entre reuniões públicas e audiências públicas desde 2022, para chegarmos na data de hoje. Então, o mínimo que se espera é um pouco de atenção, de franqueza, de olho no olho e de posições mais claras para evitar, viu, presidente, esse constrangimento que a chefe do Executivo acabou impondo para o Legislativo. Mas eu acho que a gente, com tudo que fez, com tudo que aconteceu, acabou encontrando um mecanismo institucional, politicamente adequado, de conteúdo indiscutível,
para voltar este debate do lugar de onde nunca devia ter saído e que é o único lugar que pode realmente apresentar soluções para esse problema. A chefe do Executivo. Vereador, apenas duas coisinhas, né? O que eu me lembrei agora também. O doutor Luiz Felipe, ele colocou aqui uma coisa que eu venho dizendo desde o começo, né, que muitos falam, não, o piso só está valendo após 2022. Não, ele está correto na avaliação que ele colocou, é o meu entendimento, que ele, né, a lei é de 2008 e 2011 ele passou a ser considerado constitucional e aplicado a todos os entes públicos. E peço desculpa, né, a todos aqui no plenário, né, principalmente, né, naquilo que a gente está buscando, que é diferente do que aconteceu ontem, criar uma unidade dos profissionais de magistério nesse segmento, né, nessa questão, de que eu tinha falado pela rejeição, pela não votação do projeto de lei sem as alterações que a categoria entende pertinentes. Presidente, fazer duas observações aqui, que é muito importante. Hoje à tarde, daqui a pouco, o projeto da ET vai passar pela Comissão de Obras. Se der o parecer pela normal tramitação, vem para a Comissão do Meio Ambiente, da qual esse vereador faz parte. Não vai ser votado e vai trancar a pauta. Então, eu faço duas observações aqui. Primeiro, período eleitoral. Eu não sei quando, mas acho que 6 de abril. 6 de abril. Então, esse é um prazo que tem que levar em pauta. Segundo, não adianta a prefeita mandar minuta aqui se a pauta estiver trancada. Se focar só em um viés, olha, tem que mudar tudo, a prefeita manda aqui e aí vai fazer live para falar, tem que pressionar a Câmara para votar o projeto da ET. Pelo menos eu adianto, eu não vou dar uma carta em branco, que é o que ela quer, para negociar sei lá o quê, num projeto de 3, não adianta. Hoje mesmo, se vier para a Comissão de Meio Ambiente, e hoje já está pronto, eu já encaminho 60 questões para o Executivo, que estão prontas, e depois vou chamar uma audiência pública para Bauru inteiro discutir isso aí. Então, eu sugiro, até faço um pedido ao sindicato, que nas conversas com a prefeita, solicite a prefeita para retirar o regime de urgência dessa casa. Porque se ela não retira, não destranca a pauta. Se não destranca a pauta, pode vir a emenda que for que não vai votar. Então tem que estar todo mundo ciente disso para depois a prefeita não chegar, mas tem que ir lá na Câmara fazer pressão. Eu entendo o benefício, mas projeto de 60 anos, de 3 bilhões e meio, com carta em branco, prefeita não vai ter. Até porque daqui 8 anos, quando tiver pronta a drenagem, essa turma já foi embora de Bauru e a gente está aqui pagando. Então, só para ficar todo mundo ciente disso. Vereador Borgo. Entre os próprios profissionais do magistério, não vou dizer que seja unânime, mas majoritariamente também há muita observação em relação ao SPL, porque esse é um assunto que interessa à cidade, né? E os professores não são de pauta única, isso é um assunto de infraestrutura urbana que todo mundo está acompanhando. A senhora sabe como é que funciona, né? Vai chegar lá, vai mandar a emenda aqui e fala para a Câmara destravar a pauta agora. Não, mas aí o pessoal já sabe disso, né? Onde é a pressão, então o pessoal tem clareza disso. Eu só preciso pedir para a gente acelerar, o presidente está me avisando que nós temos que encerrar por conta da TV Câmara e nós voltamos daqui 40 minutos e o pessoal está para o almoço. Coisa rápida, presidente. No cenário atual, em tudo que a gente já vem percebendo, esse pedido de urgência não será retirado e que todos já fiquem cientes que vai travar a pauta. Não é pauta. Toda vez que a gente fala em travar a pauta, e daqui a pouco nós estamos aqui na sessão, claro que nós vamos falar isso. A prefeita, a partir desta sessão de hoje, vai entender que o sentido... Esse termo está errado. Esse termo está errado e nós temos que parar de utilizá-lo. Não é travar a pauta. É travar a cidade. E essa decisão é dela. Presidente, só a última pergunta dá para ser respondida com sim ou com não. Doutor Luiz Felipe, Vossa Senhoria fez um parecer do dia 6 de fevereiro e apontou que mereceria reparos e que seria de forma alvoroçada. Quer dizer, entendo que Vossa Excelência foi contra a aprovação naqueles termos.
Depois disso, veio um subs ou uma emenda, ontem, né, às 10h30, e, posteriormente, às 14h30, outra modificação. A pergunta que eu faço é simples, dá para responder num sim ou no não. Esses dois projetos, subs e emenda que vieram ontem, atendeu o apontamento de Vossa Excelência ou, mais uma vez, não foi escutado o jurídico? Não tive conhecimento, foi remetido a nós, vereador. Então, eu gostaria que o senhor visse as duas emendas que estão aí. Dá para o senhor analisar se... Não dá, vereador, não dá. Ô, Borgo. Calma. O senhor está se negando, então? Como? Não, nós vamos Tudo ter bem. que... Nós vamos encerrar em decurso do tempo, até porque o encaminhamento que nós combinamos é que nós vamos devolver para que o prefeito se manifeste sobre todos os apontamentos. Se vai ser o doutor Luiz Felipe de forma preventa ou não, Presidente. mas virá da Procuradoria uma Presidente, manifestação. O artigo 34 da Lei Orgânica do Município diz que, a critério de qualquer comissão, se tiver afrontamento à legislação, o processo será arquivado sem manifestação do plenário. Eu quero deixar claro aqui, eu faço parte de uma comissão que é a comissão da FUNPREV. Por isso que eu estou aproveitando o procurador jurídico aqui, para ele dizer se foi respeitado ou não o parecer dele. É simples. Porque vai vir na comissão, eu estou aproveitando a vinda dele aqui, mas vai ele já vir para a disse que nossa não, comissão, Borgo. se a gente tiver o apontamento que não está respeitando a legislação, nós vamos opinar pelo arquivamento. Não. Então não é isso que a gente quer, eu quero saber o posicionamento dele. Mas, Borgo, Foi seguido o parecer do senhor ou não nas emendas que vieram ontem? As emendas estão com o senhor pode dar uma lida e ver se foi não dá seguido tempo, ou não. Borgo. Nós temos que encerrar a reunião de hoje. Não dá tempo de nós suspendermos para que ele faça essa análise. E nós não temos condições de compeli-lo a isso. É um servidor de carreira, independente das Não nossas tem opiniões condição sobre de a ver se o manifestação. que ele apontou Nós não foi podemos, seguido ou não? Nós temos que encerrar a reunião em decorrência da sessão que vai ser retomada em 40 minutos. Eu vejo como um prejuízo ao serviço público, que vai ser convocado, Não, mas sim, vai claro. tirar o procurador de lá para fazer uma resposta dessa, mas tudo bem. Tá bom. Gente, acho que avançamos bastante, não o suficiente, mas eu acho que a parte mais importante é voltar isso para o Executivo, reivindicar a pauta que é justa e manter a categoria unida. Isso é o mais importante. Obrigado. Declaramos encerradas 12h15.